Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu dei o horário, mas vou compartilhar um videozinho com vocês, enquanto entra, dá uns minutinhos para o restante entrar, tá bom? A Lincoln Electric Brasil é referência em soluções para soldagem e corte. Com mais de 125 anos de história no mundo e décadas de atuação no Brasil, entregamos inovação, qualidade e tecnologia para os mais diversos setores da indústria. Da fabricação de equipamentos à oferta de treinamentos e suporte técnico especializado, estamos ao lado do soldador em cada etapa. Lincoln Electric Brasil. Soldagem é o que fazemos. Transformar o futuro é o que nos move. I've been welding since I was 6 years old. Anything that is critical has a weld in it. Because we have a full range of products, welding equipment and consumables, brazing and cutting, we can offer our customer a complete solution. If someone's trying to accomplish a weld-on pipe, they team up with us and we lead them in the right direction. It's not just about putting powder onto a piece of electrode. This is a technology story. The consistency of our products enables our customers to have high integrity in their applications. You can't be around for more than 100 years unless you take care of your customers and take care of your people. The foundation of the Lincoln Brothers has taught us to have integrity about our product, about our morals, about how we work. There is a real brotherhood between Lincoln employees. It doesn't matter whether we're in Dubai or France or Australia. Everyone feels like we're part of the solution. We'll take any project, but we really like the tough ones. We are learning as we go. That's what innovation is all about. Whether it's the cars that people drive, the airplanes that people fly in, the bridges that they cross every day, we're making this world a safer place. My family is Lincoln. My children want to grow up to be welders and engineers and travel the world. Discover Lincoln. Discover Lincoln Electric. I love it. I love red and black. Perfeito, pessoal. Acho que já deu tempo de uma galera entrar. A gente vai iniciando e conforme for entrando as pessoas, de qualquer forma, esse webinar vai ser gravado e disponibilizado posteriormente no nosso canal do YouTube. Primeiro, sejam bem-vindos a todos. Esse é um webinar em comemoração à Semana do Soldador aí, então minhas felicitações a todos os soldadores aqui presentes. Em comemoração a essa data importante, no final desse webinar a gente vai fazer um sorteio de uma máquina de solda.
vai ser enviado posteriormente. Então, eu recomendo que todos que queiram participar desse sorteio fiquem até o final. Esse webinar vai ser apresentado pelo líder de segmento aqui, o Carlos Fagiani, nosso engenheiro de aplicação, André Loma. E todas as perguntas e dúvidas que foram feitas, eu vou separando para no final eles fazerem, tá bom? Então, eu passo a bola aí para os meus amigos e estou à disposição para qualquer dúvida. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é André Loma. Bom dia a todos. Bom dia, Loma. Bom dia, Bruno. Bom dia, Fagiani. Bom dia, pessoal. Eu queria Bom dia. aproveitar a deixa do Bruno e deixar um desafio aí já para o pessoal. O cara que ganhar a maquininha aí no fim do sorteio, já posta uma foto com ela depois pra gente aí, né? Isso aí. É uma boa aí. Bom, pessoal, como o Bruno falou, aproveito também para homenagear todos os soldadores ou também quem trabalha com solda, né? Quem não necessariamente tem a função de soldador, mas efetivamente atua na solda, ou como suporte, ou como engenheiro, né? Então é uma semana assim que para a Lincoln é muito importante, é a nossa vida, a solda, né? Então, desde soldadores, engenheiros de solda, técnicos de solda, enfim, todo mundo que atua nessa área de solda aí, que sejam homenageados, que se sintam homenageados aí essa semana aí. Faço as palavras do Loma as minhas. Parabéns a todos aí. Eu vou subir uma apresentação agora, pessoal. Aí, a hora que vocês enxergarem minha tela, por favor, me sinalize. Tudo certo, Loma. Beleza. Então, o foco do escopo hoje é a gente falar sobre Hyperfill, né? E aí eu vou contar com a ajuda do meu colega Fagiani aí, para a gente explicar um pouquinho o que é esse processo. É um processo hoje que é patenteado dentro da Lincoln, um processo que a Lincoln detém os direitos e a tecnologia para isso, tanto em termos de processo como em termos de equipamento também para fazer isso aí. E durante a explanação a gente vai vendo as diferenças e as vantagens disso aí. O Hyperfill, então, é uma soldagem com 2 arames, ou chamado de twin wire, ou duplo arame, né? A gente pode aplicar isso tanto numa solução mecanizada, robótica, semiautomática, com arame sólido, com arame tubular, metal core, flux core. A gente tem algumas variações também do Hyperfill, né? Que é o Hyperfill RA, Hyperfill FCW, Hyperfill Pipe, né? Para distintas aplicações. Tá? Então, é uma solda de alta deposição, haja visto que a gente está trabalhando com 2 arames, né? Então, a gente quer realmente uma deposição diferenciada, né? É uma soldagem rápida, muito fácil, e como eu disse, vai desde o semiautomático, né? Que alguns conhecem como soldagem manual, até a soldagem robotizada. Né? Fagiani, algum comentário aí? Senão só eu vou falar, né, cara? Não, tu fala com propriedade. Eu deixo você falar, cara. Não tem problema, não. E assim, aproveitando, pessoal, a gente está aberto a perguntas também, né? Então, coloque no chat aí. Eu vou pedir ajuda do Bruno aí, porque como eu estou na apresentação, não consigo ver o chat, né? Pode estar à deixar. disposição aí também. Mas, certo? ô Loma, essa ideia não é uma ideia tão nova, né? Não. Pelo que eu me recordo, os primeiros testes aí com Twin MiG, né? Não com Twin Arc, com arco submerso, isso é um pouco mais antigo, né? A Lincoln está bem consolidada nessa aplicação, né? Mas no MiG, talvez foi na década de 80 ou na década de 90, não foi? Algo sempre assim. Quando a gente fala em 2 arames, vem à cabeça também a questão do tandem, né? Tandem e twin, né? Mas E aí tem uma grande diferença que a gente vai mostrar para vocês, uma grande vantagem do Hyperfill para o tandem que a gente conhece há tanto tempo já, né, Fagiani?
Sim, o tandem você necessita aí de duas fontes e da mesma maneira, né? Também não é algo novo, né? Mas vamos lá. Os primeiros tandens, tandem MIG, você tinha CV convencional nos dois arcos, duas fontes, dois alimentadores, uma única tocha, né? Aí você tem lá a variável de afastamento dos arcos e você tem o problema de interação de uma fonte e um arco no outro, né? Então, no CV você tem dificuldade de estabelecer o arco, de estabilizar o arco. Com as fontes pulsadas você já consegue melhor, mas o que você tem que fazer? Você tem que sincronizar os pulsos de uma fonte para outra. É um negócio complicado. Funciona muito bem, principalmente para solda linear, mas é bem complicado. Você vai pegar isso e vai fazer uma curva, você tem limitação do raio, né? É bem diferente do Twin MIG, que é uma fonte só, como está aí, né? Uma fonte só, dois arames, um cabeçote e uma tocha. Com Então a gente tem aqui uma foto ali, o que distância tu está fixa aí, descrevendo, né? né, Fagê? Isso. A foto ali tem dois carretéis, pode ser duas barricas também, né? E um conjunto de solda somente. Lógico que para isso a gente precisa fazer algumas pequenas adaptações no sistema de tracionamento, né? Para ele conseguir puxar os dois arames de forma simultânea, né? Mas é um equipamento normal com pequenas adaptações somente, né? Essa é uma das grandes vantagens do Hyperfill. Sim, sim. Então, só para reforçar, né? O Hyperfill, embora sejam dois arames, é um conjunto de solda só que a gente precisa para soldar. Sim. E em alguns casos ele pode substituir o tandem MIG, principalmente quando você tem curva, né? Por quê? Olha essa característica aqui interessante. Você tem a alimentação dos dois arames, mas uma única gota. É um único arco também, né? Sim. Então, essa é uma das grandes vantagens que, como o Fagiano comentou, quando a gente fala em tandem, a gente tem dois parâmetros que a gente precisa regular, né? Cada arco, cada arame vai ter um parâmetro, e muitas vezes eles são diferentes, e eles têm que ter uma sinergia, um sincronismo muito bom. Então, a complexidade para você parametrizar um sistema desses é muito maior. E isso no Hyperfill não acontece. A gente faz a parametrização de um arco só, né? É um parâmetro só de tensão e de corrente, né? É uma onda pulsada específica, e para se conseguir isso, a gente precisa ter o nosso equipamento, né? PowerWave, S500 ou S700. A gente trabalha a partir de dois arames 0,9, dois arames 1 milímetro, chegando até dois arames 1,20, né? E para liberar essa curva, então, porque ela é patenteada hoje, precisa de um adicional na fonte, que é o review, que vai liberar ela, então, para ser usada pelos clientes. E ali tem, então, um vídeo em câmera lenta, obviamente, de como acontece. Talvez você não fique muito claro, mas são dois arames ali formando uma única gota, uma única poça de fusão. Pelo menos aqui dá para ver dois arames ali descendo basicamente ao mesmo tempo, mas qual que é o papel aí da PowerWave nesse processo? Você pode explicar um pouquinho? Porque como é um negócio antigo, já fizeram isso com CV, né? Com máquina convencional. E por que dos anos 80 foi colocado esse processo industrial recente? Então, aqui a gente consegue... Isso é em função dos controles que a PowerWave tem, né?
Num CV convencional, você não consegue sincronizar o arco o arco e o arame de maneira contínua. Então, você tem muita oscilação de arco, oscilação de penetração. Então, não fica viável esse processo. Agora, com a adoção aí da PowerWave, todo o circuito dela de retorno e de monitoramento do arco e retorno do arco para estabilizá-lo, isso é o que permitiu a utilização desse conceito Twin MIG de maneira industrial. E é uma curva específica, né? Não é Sim. não é simplesmente pegar 2 arames e pegar uma curva CV convencional e botar um parâmetro e achar que vai dar certo, né? Atrás dessa curva tem toda uma modulação que foi feita para a gente conseguir ter esse sincronismo e essa sinergia, né? Então, pode funcionar em CV, mas ele não é consistente. É muito instável. Então, aí não funciona quando você tem repetibilidade de peça. Ô, pessoal, o Luciano perguntou se o gás continua sendo o mesmo, tem que ter um gás específico para Hyperfill. Não é um gás específico, né? A gente trabalha desde 90-10, 80-20 aí, desde que seja um gás que possibilite a gente entrar no modo pulsado, né? Então, Sim. essa é uma das restrições, é um gás que possibilite o pulsado, né? A partir de um máximo de 20% de mistura aí em argônio, a gente já consegue trabalhar. E aqui tem uma imagem para ficar um pouquinho mais clara, por que a gente consegue aumentar a taxa de deposição, então, em relação de um arame simples para o Hyperfill. Como vocês podem ver, a gente tem uma gota maior, né, um arco maior também, por conta dessa ponte que é feita entre os 2 arames. Então, a gente consegue ter um perfil de penetração também muito melhor, mais aberto, e isso favorece, muitas vezes, quem tem problemas de repetibilidade de preparação, né? Como eu tenho uma penetração em área maior, se a junta tiver pequenas variações, né, eu consigo absorver isso no Hyperfill. Isso, então, também é uma vantagem que a gente tem visto na prática e que é muito positivo. O Leonir, ele perguntou se o sopro magnético implica na soldagem. Sim, o sopro magnético, em qualquer soldagem, ele vai ter impacto, né? Em qualquer processo, na verdade. No Hyperfill também, mas como o Fajani falou, a gente tem um nível de controle, como é uma curva específica, ela foi modulada justamente para absorver essas questões aí, né? Legal. Então a gente consegue amenizar justamente pela modulação da curva que foi feita. Por isso que é uma curva específica, né? Justamente para esses detalhes técnicos de sinergia, sincronismo, sopro magnético, tudo isso aí foi testado até se chegar a essa curva específica, né? O parâmetro que a gente coloca também, embora a gente parametrize, a máquina ela tem internamente uma memória, né? Um parâmetro ideal ali que a gente vai colocando. Vocês vão ver depois na apresentação, inclusive, que a tensão ela é um pouquinho mais baixa, por incrível que pareça, é mais baixa do que uma solda single arc, né? Justamente por causa dessa modulação que é feita. Aqui, então, tem um comparativo, né? Vamos falar, então, de produtividade, de taxa de deposição. Quando a gente fala com single ar, né, um arame, a gente está falando nessa faixa aí de taxa de deposição, e quando a gente fala em Hyperfill, a gente muda esse cenário, né? Então, a gente tem uma faixa mais ampla, inclusive. Então, a gente começa a falar aí de 8, né, de até 12 quilos por hora, né? Enquanto que no single arc a gente normalmente fala aí na faixa aí de 5, 6 quilos hora, né? Então, a gente consegue quase que
que dobrar. Lógico que isso aqui tem variações, né? Mas é uma taxa estimada aí numa condição normal de soldagem. É isso aí, Fagiane, o que tu acha? Isso vale a pena ou não? Você consegue fazer soldas com single arc com alta taxa de deposição, quase na mesma do mesmo nível que o Hyperfill. O que acontece é a facilidade que o Hyperfill traz, né? Então, num arame simples, você tem uma faixa muito restrita de, vamos dizer, de facilidade. A partir do momento que você vai aumentando a velocidade de arame e, consequentemente, você tem que aumentar a tensão de arco para estabilizar isso, você fica com um cone de arco muito grande e uma poça de fusão muito pequena. E o arame ele começa vamos dizer, nessa condição, o arco ele começa a ficar, vamos dizer, não instável, mas a poça de fusão ela começa a se mover muito. Ela fica agressiva. Fica agressiva, fica de difícil controle. Por isso, dessa curva cinza, a gente consegue as taxas de deposição, mas com uma dificuldade muito grande do controle de arco. E para a mesma taxa de deposição, no Hyperfill, a poça de fusão praticamente ela é parada. É como se você estivesse numa transferência pulsada, muito bem regulada, no ponto ideal do arame. Isso devido à largura do cone, né? E à transferência de uma única gota. Isso que permite essa... isso que permite essa facilidade de controle de arco. E qual que é a vantagem dessa poça ser tão estável? Olha, uma das vantagens que a gente observa, a gente está falando aqui de taxa de deposição, né? Mas os clientes eles compram a primeira vez o Hyperfill pela taxa de deposição, que é o que a gente argumenta de bate-pronto, mas eles repetem a compra por causa da qualidade. Então, essa poça de fusão mais estável vai refletir em um acabamento melhor do cordão e principalmente em penetração. Então, e como a gente viu no slide anterior, né, questão de preparação, né, ele absorve mais pequenas variações, tem menos índice de respingo. Exato. Então, imagina uma coisa, que você vai fazer semiautomático uma solda em ângulo. No tipo de penetração que você tem com um arame, você não tem uma penetração na lateral das duas abas, né? Isso requer que o soldador ele tenha uma grande experiência em angular corretamente a tocha. Se porventura ele erra esse ângulo, você já corre o risco de uma falta de fusão na lateral. Olha o perfil da penetração do Hyperfill. Ele permite uma soldagem com ângulo, vamos dizer, errado. Quer dizer, você tem uma melhor cobertura em termos de qualidade nisso daí. Uma repetibilidade e uma aprovação maior. E isso acontece, como a gente pode ver aqui, por causa da largura do arco, né? Então, sim, aqui esse azul aqui, esse azul é o single arc, né? Um arame, e o amarelo aqui seria o Hyperfill. Então, essa diferença propicia isso. Então, imaginem, por exemplo, se eu tiver por uma questão de preparação, que às vezes acontece, uma variação nessa junta, uma fresta ou um pequeno deslocamento,
como eu tenho uma largura de raiz de penetração um pouquinho maior, eu consigo absorver melhor essas variações. Então, eu tenho menos possibilidade de problema, né? Sim. E um outro que eu comentei antes, o Hyperfill, ele trabalha com uma tensão um pouquinho menor do que o single arc, mesmo com 2 arames. E isso favorece o quê? Diminui a possibilidade de mordeduras, porque um dos causadores de mordedura, além, obviamente, da movimentação do soldador, né, é a questão da tensão. Então, quanto mais alta a tensão, né, mais risco de dar mordeduras também. Como no Hyperfill eu consigo diminuir um pouquinho essa tensão, eu também diminuo esse risco de mordedura, né? Então, isso que a gente fala em qualidade, né? Sim, exato. Formato de cordão, a tensão de arco maior, ela dificulta a velocidade de deslocamento também. E aqui a gente está fazendo um comparativo para a mesma taxa de deposição. São 9 quilos, né? Então, com single arc, eu preciso ter uma tensão maior. Puxa vida, mas como assim eu tô com um arame só e eu preciso mais tensão para derreter esse um arame do que para derreter 2 arames? Esse é o segredo da curva, né? Essa modulação que a Lincoln fez, né, para conseguir chegar a esses resultados de ter esse nível de qualidade. Né? É assim, para você, vamos pensar num condutor, né? Para você ter um condutor que tenha uma intensidade de corrente maior, né? Você vai precisar mandar mais arame. Então, no single arc, a velocidade de arame é significativamente maior. Exatamente. Claro que no Hyperfill teremos a velocidade de arame multiplicada por 2, que isso vai conferir uma maior taxa de deposição do Hyperfill em relação ao arame o simples, né? E tem o Júnior perguntou aqui, senhores, sobre a diferença da taxa de deposição do Hyperfill e do arame em relação ao arame tubular. Tem muita diferença? A gente está falando aqui de sólido, né? Mas para a mesma taxa de deposição, a gente vai alimentar tanto quanto arame, mas a gente vai alimentar menos arame porque são 2, né? No arame tubular, existe o Hyperfill também com arame tubular. A taxa de deposição real, você vai ter que descontar o rendimento do tubular, né? Que você tem aproximadamente aí 90% de rendimento no arame, né? Ele transforma parte do que está lá do arame que está lá no carretão em escória, né? Então, você tem ganho também. Da mesma maneira, você tem um paralelo bem parecido com o arame tubular simples e o Hyperfill, da mesma maneira. Isso... Mas tem um ponto a ser lembrado, né, Fagiano, que quando a gente fala em tubular, a gente está falando também que o tubular exige um pouquinho mais de cuidados, o processo que exige uma experiência, né? Porque o tubular é um material mais macio, então o sistema da alimentação, a própria geração de escória, geração de fumos, né, é diferente. E, em geral, o arame tubular ele tem um custo um pouquinho mais elevado do que o arame sólido, né? Então, são pontos que a gente precisa colocar no cálculo para a gente chegar a um payback aí adequado, né? E em algumas condições no tubular a gente consegue aplicar isso em vertical ascendente, né? Em algumas condições. Que aí vai depender da espessura da chapa. E aí a gente, como você falou, a gente tem também já uma versão do Hyperfill, que é o Hyperfill FCAW, né? Que é justamente com o arame tubular. Só que aí com 2 arames tubulares. Sim.
já conseguiu uma taxa de posição maior ainda. Legal. Mas conceitualmente o gráfico aí ele vai não serão os mesmos valores, óbvio, mas de corrente, tensão, de velocidade de arame, mas você tem um paralelo. Acontece a mesma coisa. Você reduz tensão, ele tem algumas faixas de sobreposição, né? Claro. Da mesma maneira, aplica-se para o metal core, aplica-se também para o arame tubular. Conceitualmente é o mesmo. Pessoal, aqui a gente fez um comparativo entre alguns processos, né? Para tentar deixar um pouquinho mais claro. Então, a gente usou uma chapa de 0,5 polegada. A gente usou para esse comparativo uma soldagem single arc com arame de 1,4 milímetros, o high perfil com 2 arames de 1,20 e um outro processo chamado HDT com um arame 1,6 tubular. Tá? Tem os dados aqui, é uma chapa que a gente soldou 500 milímetros de comprimento e a gente fez um vídeo para mostrar para vocês dessas soldagens. Então, aqui vão aparecer 3 vídeos. O primeiro de cima é o single arc 1.4, o do meio high perfil e o último HDT. Notem que a gente sincronizou as soldagens e a soldagem com maior velocidade vai terminar antes. Tá? Então, para a gente fazer um comparativo. Eu vou rodar o vídeo aqui e depois a gente comenta, então. Então, aqui são os tempos que a gente levou para fazer a solda com cada processo. Sendo que o mais rápido, que terminou antes, foi o HDT, depois o high perfil e, por último, o arame 1.4. Tá? Então, se a gente comparar com o arame 1,20, esse tempo aqui vai aumentar ainda mais. Para ter uma ideia, a velocidade de soldagem 13 para 20 para 23. Tá? Um ponto que a gente cuidou, né, que a gente teve o cuidado para fazer um comparativo mais correto, a gente foi uma solda robotizada, né? Então foi feita com um robô para ter menos variação possível na questão de movimentação, ângulo e tudo. E a gente manteve o mesmo tamanho da solda. A gente pode ver que o tamanho da solda foi 8 nos 3 casos, né? Então, para o mesmo tamanho de solda, a gente conseguiu soldar mais rápido com o high perfil, com 2 arames de 1,20. A gente teve uma diferença, né, do high perfil para o single arc na faixa de 32% na velocidade de solda. É muito mais rápido por conta da alta taxa de deposição. É bem significativo. Claro que os ajustes aí foram feitos visando ter um padrão aceitável do cordão, né?
Exato. E mantendo o mesmo tamanho de cordão, né? Sim. É importante, porque às vezes a gente deposita mais, o cordão fica maior, mas a velocidade não é maior, né? Então não adianta você ter uma taxa de deposição maior se você não aumenta a velocidade, que a produtividade ela vem da velocidade. Sim, sim. Então eu consigo justamente aumentar a velocidade mantendo o tamanho da solda, porque a deposição do high perfil é maior do que do single arc, né? E aqui a gente fez um comparativo com 1.4, né? A gente poderia fazer com 1,20, com 1 milímetro, né? Que daí esses valores seriam ainda, essa diferença seria ainda maior, né? Lembrando de novo que, né, o high perfil, embora seja um processo com 2 arames, é muito simples, muito fácil de eu parametrizar. Eu praticamente eu parametrizo ele como se fosse um single arc. É um parâmetro de tensão, um parâmetro de corrente e está pronto, né? E aí velocidade, ângulos, enfim. O Fernando até perguntou aqui se os parâmetros são individuais para cada arame ou é para todos. Acredito que essa é a resposta, né? É um parâmetro só. A curva, justamente, ela me propicia, como eu tenho 2 arames, mas deixa eu até voltar lá. Deixa eu voltar na apresentação. Aqui, ó. Como eu consigo, com essa curva, fazer um arco, eu faço tipo uma ponte entre os 2 arames e eu crio um arco. Então, eu faço a mesma regulagem. A velocidade de alimentação dos 2 arames é exatamente a mesma. Eu faço um parâmetro de corrente e um parâmetro de tensão só, como se fosse um single arc, né? E aí a curva me propicia fazer essa ponte aqui e aí ter esses benefícios que eu tenho de deposição, de qualidade, né, de velocidade, tal. A gente pode até ver aqui de novo as regulagens, né? Aqui, nesse aqui aparece. Aqui eu tenho que rodar o vídeo para aparecer, mas é um parâmetro só que a gente usou. Tá. Aqui, ó. Corrente é um valor de corrente, um valor de tensão, um valor de corrente, um valor de tensão, um valor de corrente, um valor de tensão, né? Notem a diferença de corrente, né? Mas eu botei mais arame, sim, porque eu depositei mais. Não, mas você falou antes que a tensão é menor no high perfil do que a tensão do single arc para a mesma taxa de deposição, sim. Aqui eu não estou falando da mesma taxa de deposição. Aqui eu estou falando de uma taxa de deposição muito maior. Então, obviamente, eu preciso botar mais velocidade, preciso botar mais arame, preciso botar um pouquinho mais de tensão, né? Se eu colocasse essa taxa de deposição do high perfil no single arc, esses valores de corrente e tensão seriam muito maiores do que está apresentado aqui, né? Então, a ideia aqui é fazer, a gente se baseou no tamanho da solda, né, de 8 milímetros, para fazer o comparativo realmente de velocidade baseado na taxa de deposição. E aqui mostra também uma pergunta que foi feita, o gás que foi utilizado, nesse caso, que foi o 9010. Né? Falando um pouquinho de equipamento, né, Fagiane? Talvez para deixar um pouquinho mais claro, hoje no high perfil a gente tem a possibilidade de trabalhar com arame de 0,9, 1 e 1,20, sempre falando em 2, obviamente. A partir do momento que eu vou para o arame 1,20, em função das taxas de deposição, dos parâmetros, eu já preciso de um equipamento de 700 amperes, que é, nesse caso aqui, a S700. A S500 eu já conseguiria usar, então, para arame 1 milímetro, 0,9, a S500 eu consigo usar. Sim, exato. E assim, passando para 2 arames de 1.2, é uma soldagem com uma energia muito alta. Então, para você aplicar semiautomático já fica inviável, né? Para muitos soldadores. Então, nesse caso, a opção é sempre robótica. Aí, se for no semiautomático, normalmente a gente faz os testes com 0,9 ou com 1 milímetro, né? A única exceção do 1.2 é no arame tubular, porque aí a gente está falando de correntes mais
mais baixas, né? Só que daí tem um ponto que a gente precisa lembrar também, né? Que não adianta eu aumentar a minha taxa de deposição se o soldador não consegue atingir a velocidade adequada para essa taxa de deposição. Sim. Aí eu simplesmente vou fazer o quê? Vou deixar minha solda maior. Se for esse o caso, ótimo. E quando que eu teria um caso assim? Quando tem uma chapa espessa com multipasse. Aí no multipasse, aí eu não é tanto a questão da velocidade, mas sim o enchimento que eu preciso. E aí eu consigo, com o high perfil, não aumentar a minha não aumentar a minha velocidade, mas sim reduzir a quantidade de passes que eu preciso dar. Vou dar um exemplo mais claro, se de uma aplicação no cliente. A gente tinha uma peça em que ele precisava fazer 5 passes para encher a junta, e com o high perfil a gente conseguiu reduzir para 3 passes. O tempo final de soldar a peça não mudou muito, mas eu reduzi 2 passes soldando com high perfil, né, por causa da taxa de deposição. Então, aí tem os aspectos. Eu posso ganhar em velocidade, eu posso ganhar em enchimento, né, em deposição. Sim. São alguns pontos que a gente pode trabalhar dentro do high perfil. E falando ainda desse comparativo dos processos que a gente fez, o Douglas fez um comentário aqui que eu acho pertinente, que ele fala que, considerando a área da seção transversal dos arames 1.2 e 1.6, a soma dos dois arames 1.2 dá uma área um pouco maior. E aí, pela proporção de corrente utilizada, a densidade da corrente está praticamente igual, porém a taxa de deposição do 1.6 ficou maior. Aí, tem alguma explicação? Tem uma explicação. Esse processo HDT, que é o arame 1.6, é uma outra curva, é um outro processo patenteado da Lincoln, e ele é com arame específico, um processo específico, e é um spoiler, porque isso aí é o assunto de um outro seminário que a gente vai fazer. Então, se eu falar agora, não vai ter graça, né? Vamos deixar para outro seminário. Então, Então fica a Douglas, né? dúvida aí. Então, eu vou fazer propositalmente, vou deixar o Douglas com dúvida, mas já vou deixar o convite para o próximo seminário o webinar que a gente fizer, que vai ser sobre o HDT, que é um outro processo que tem as suas características e limitações e particularidades também. A gente colocou aqui de propósito já para esse gancho e deu certo, né, Bruno? Deu certo. Surgiu interesse aí. É um outro processo também que a Lincoln tem, com uma taxa de deposição ainda maior, porém com um arame só, né? Um arame mais grosso e um arame especial daí, né? Então, aí peço desculpas ao Douglas, mas eu não vou entrar nos detalhes, porque vai ter um webinar específico sobre HDT. Aí a gente vai explicar isso. Acompanhe os próximos capítulos aí dos nossos webinars, com certeza vai ter a resposta aí, Douglas. A ideia justamente foi fazer essa chamada aí para convidar o pessoal, deixar o pessoal curioso, né? Isso aí. Para o HDT. O HDT a gente está falando em taxas de deposição ainda maiores, né? Se a gente fala com high perfil aí na casa de 12 quilos, com HDT a gente consegue falar até 18 quilos hora, né? E com um arame só, porém um pouquinho mais espesso, um diâmetro um pouquinho maior, né? E aí também é uma curva patenteada, e aí entra essas questões de densidade que o Douglas falou e taxa de deposição, a gente explica em mais detalhe. Acho que é isso aí, né, Bruno? Aí excelente, a hora isso aí. que a gente tiver as datas e as agendas aí, a gente vai divulgar e convida não só o Douglas, mas todo mundo para participar. Aproveitando, então, o high perfil ele tem também algumas limitações, né? Porque como a gente fala em processo de alta deposição, a gente está falando de alta energia, bastante material depositado. Então, para chapas menos espessas, né, ou chamadas chapas finas, o high perfil ele não se mostra a solução adequada. O high perfil, como a gente está vendo aqui. E eu estou falando, então, tipo, acima de 1/4, o high perfil vai bem. Abaixo de 1/4, né, 6,35 milímetros,
o high perfil ele não tinha uma boa indicação, porque ele furava chapa, ele deformava chapa, era muita energia. E aí a gente tem uma variação que se chama high perfil RA. Esse RA vem de Rapid Arc, que é uma outra curva que a Lincoln tem na PowerWave, em que a gente já consegue hoje soldar chapas mais finas, né? A gente está falando aí chapas aí na casa de 3 milímetros, 4 milímetros. Alguns testes a gente fez até chapas um pouquinho mais finas, né? Então, com o high perfil RA, que, de novo, a gente pegou a curva do high perfil e modulou ela de novo para conseguir outras características. Assim como a gente modulou ela para fazer o high perfil para tubular, a gente tem também um outro high perfil, que é o high perfil para pipe, né? Para tubulação, que daí é para soldagem de raiz, né? Então, a gente tem o high perfil STT, e para soldagem de raiz de tubulação, principalmente. Então, são aplicações distintas, né? E, eventualmente, se algum cliente aí quiser conhecer um pouquinho mais, quiser ter mais informações, a gente está aberto aí, toda a equipe, toda a empresa Lincoln Brasil aí para esclarecer, mandar material, fazer uma visita. A gente tem o nosso ARC em Guarulhos também, aberto para fazer testes, para receber vocês também, para a gente tentar desenvolver a melhor solução para vocês. A Lincoln sempre fala em solução, né? Então, dependendo da aplicação, pode ser o high perfil, dependendo da aplicação, seria o HDT, que a gente vai ver mais adiante, né? Pode ser o high perfil RA. A gente tem um mundo de soluções aí para ofertar para os nossos clientes. Fajane, eu quero escutar você um pouquinho também. Tu tá muito quieto aí, cara. Perfeito, eu estou ouvindo você comentar sobre as variações aí do high perfil. Esse high perfil STT, para quem já conhece aí o STT, ele aumenta ainda mais a velocidade de soldagem e ele é aplicado tanto para raiz com tubulação fixa, como com tubulação em posição G, girando, né? Girando, você pode eventualmente colocar o high perfil STT para raiz e colocar, por exemplo, o high perfil convencional para enchimento e acabamento. E uma das vantagens que esse processo tem comparado aí, a gente está falando de tubulação de grande espessura, né? A comparação com o arco submerso é inevitável, né? Nesse caso. Você tem taxas de deposição bem similares com 2 arames, em comparação com o arco submerso utilizado aí em Pipe Shop 2.4, por exemplo. Com grande facilidade, você não tem fluxo, você não precisa ficar reposicionando o arame, como é semiautomático e girando, talvez, em muitos casos, a operação, o tempo de finalização é muito menor do que considerar uma raiz com STT, um arame só, e enchimento e acabamento com arco submerso. Então, é algo bem interessante. Eu acho que até responde... Desculpa, Loma. Eu acho que até responde uma pergunta aqui que o Leonardo fez, falando sobre esse processo, se esse processo pode substituir em algum momento o processo arco submerso. Pode. Para tubulação, a gente já tem alguns trabalhos, sim. Para a área naval, ela pode ser bem interessante. Eu não tenho experiência com isso, pessoal. Dentro do grupo a gente tem, né? Mas pode ser bem interessante também. Aí tem que fazer uma avaliação de custo, né? De substituição do arame. Eu estou imaginando, eu vi aí naval, mas
Eu estou imaginando soldagem de stiffener com isso, né? Aí precisa avaliar... Ponto, né, Fajani? Uma das vantagens que a gente teria com o high perfil em relação ao arco submerso também, e é uma vantagem que a gente tem inclusive com o tandem, é que o arco submerso são soldas mais sem muito giro, sem muito raio, são soldas mais lineares, né? Sim. E com o high perfil a gente tem a possibilidade de fazer soldas não tão lineares, né? Então essa é uma vantagem. E aí vem um outro ponto também que cabe, acho que, comentar. Embora a gente tenha dois arames, né? A posição desses dois arames durante a soldagem, se eles estão por exemplo, o arame A e o arame B, se o A está na frente do B, se o B está na frente do A, se eles estão no sentido vertical, se eles estão no sentido horizontal, isso não faz diferença nenhuma para a solda. Por quê? Não. Porque é um único arco. E a gente sabe que no tandem e no twin, isso tem que tomar muito cuidado com o sentido do arame, né? A posição dos arames em relação ao sentido de solda. Então, essa é uma outra característica e vantagem do high perfil. Eu posso virar a tocha, por exemplo, né, para qualquer lado para soldar sem que isso impacte na solda, né? Então, um arame atrás do outro, um do lado do outro, né? O A na frente, depois o A atrás do arame B, isso não impacta, né? É tranquilo de fazer. Legal. E falando ainda do arame, o Bruno, ele perguntou se existe alguma aplicação que usa arame diferente no high perfil. O arame é sempre o mesmo. Iguais, dois arames. Sim, são dois arames iguais. Talvez a pergunta dele seja na questão de classificação do arame, né? Os dois arames, eles são iguais, então, por exemplo, vou ter sempre dois arames 1 ou sempre dois arames 1 milímetro, que seria a questão de diâmetro. Então, eu não vou ter, por exemplo, um high perfil em que um arame é 1 milímetro e o outro é 1,20. Isso não. Sempre tem o mesmo diâmetro e sempre a mesma classificação. Então, ou é da classe 70, ou é da classe 80, ou é da classe 90, né? Porque é a classe que define o arame, então, né? Não sei se é nesse sentido a pergunta dele, mas os dois arames são os mesmos sempre. É isso mesmo, isso mesmo. É sempre o mesmo diâmetro e sempre a mesma classificação, né? Isso. Porque a gente está falando sempre em soldagem de união, né? Devido ao perfil de penetração do high perfil, você pode eventualmente aplicar em revestimento, porém isso daí tem que ser robótico, por causa você vai ter que oscilar para você controlar muito bem oscilar e angular, por exemplo, para você controlar muito bem a penetração. Manual, eu já conduzi alguns testes para revestimento, não é o melhor cenário, você tem que robotizar ou automatizar. Aí é possível. Aí talvez caberia colocar arames diferentes, né? Mas não é o caso aqui que a gente está apresentando, né? Eu sei que já surgiram algumas perguntas, algumas dúvidas, né? Mas a gente quer abrir para o pessoal realmente poder esclarecer as dúvidas, perguntar, questionar, né? Então a gente está à disposição agora. Aproveite o momento, questionem, né? Perguntem. A gente está aí para tentar passar as informações aí para vocês. E ainda assim, se as dúvidas não surgirem hoje, surgirem amanhã ou semana que vem, a gente continua à disposição, faça contato com o seu contato Lincoln mais próximo aí, ou pode ser pelo site, enfim, né, por telefone, que a gente vai estar aí à disposição para tentar entender a necessidade e demanda de vocês e apresentar a melhor solução. Certo? Sim, nas nossas próprias redes sociais, como eu falei no início, esse webinar está sendo gravado e vai ser publicado no YouTube. Depois você vai assistir de novo, vai surgir alguma dúvida, você pode colocar lá nos comentários do YouTube, que a gente está sempre de olho.
A gente passa para esses senhores aqui. Eu estou tentando passar aqui as perguntas que ficaram sem resposta. Acho que já foi respondido em relação às questões de posição. A posição implica no processo, o high perfil, posição de soldagem? Sim, o high perfil, ele basicamente ele é indicado para um F, 2F, um G, 2G. Ele não é muito... Dá para fazer, mas não é muito indicado para fora de posição. Aí vai caber a variação, que é o arame tubular, mas isso o FCW. Depende muito da condição de resfriamento da peça. A gente precisa de peças grandes e espessas para você conseguir controlar o arco de maneira que ele fique controlável e solidifique mantendo um bom perfil de cordão, né? Então, depende muito da peça. É possível com arame tubular, mas via de regra, quando a gente fala de taxa de deposição, velocidade, a gente está falando de posição plana ou horizontal. Boa. Tem mais uma aqui que ficou em relação a EPS. O Pedro perguntou o seguinte: uma EPS qualificada, single wire, a mesma qualifica para high perfil? Conforme ASME é variável essencial, 1 ou 2 arames, eu acho que sim, né? Em termos de processo, não, né? Não muda, né? Porque eu continuo GMAW, né? Não, processo não, mas aí é a quantidade de arame. Não lembro se é variável essencial ou não, falando de ASME, né? A gente precisaria dar uma consultada, porque pode variar conforme a norma, né? O ASME, ISO, AWS. O próprio Douglas aqui da pergunta do HDT, ele respondeu no chat a pergunta do Pedro, falando que com certeza não pelo ASME e AWS. Não sei se faz. Porque, se eu não me engano, é variável essencial o número de arames. Perfeito. O número de arames é variável essencial, se eu não me engano. Posso estar enganado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Josiane perguntou aqui sobre certificado de participação. Vai ter sim, Josiane. Eu envio para todos os e-mails cadastrados. Então, até a tarde a gente envia o certificado de participação, tá? O Lucas... Altera no grau todo. O Lucas Amâncio perguntou o seguinte: esse processo altera no grau de dureza e desgaste ou não vai alterar as propriedades do arame? Da solda, né? Do depósito, não. Não. Inclusive, a gente tem estudos que mostram que o aporte térmico com o high perfil ele tende a ser menor do que com o single arc. Também a gente pode detalhar isso mais se tiver essa demanda ou essa necessidade, né? Mas a gente tem estudos que a gente consegue um aporte melhor até. Sim, menor, né? Um aporte térmico menor. Pode parecer até estranho, né, Evangelho? Eu estou soldando com 2 arames e eu vou esquentar menos do que com um arame. É que a gente tem uma variável muito importante quando a gente fala em aporte térmico, que é a velocidade de solda. Sim. Né? E um outro é a própria tensão, né? Então, quando eu diminuo a minha tensão para a mesma taxa de deposição, né? Ou quando eu aumento a minha velocidade de deslocamento, né? O meu aporte tende a diminuir por conta do aumento de velocidade. Aí cai na seguinte situação: você tem o mesmo número, uma EPS com o mesmo número de passes, o aporte térmico vai ser menor. Se você diminuir o número de passes, claro, você vai colocar o aporte de calor maior, né? Aí tem que fazer um estudo, mas assim, via de regra, as propriedades mecânicas que a gente tem em um arame simples, você vai encontrar no high perfil. Até porque a classe de resistência do arame é a mesma, né? Então, se tu vai usar um ER70
2 arames EAE70 ou 1 arame EAE70, a classe de resistência continua sendo 70, né? Aí vai de estudo, o que você o que o material permite fazer. Diminuir o número de passes e ganhar em tempo, né? Ou manter o número de passes e ganhar em velocidade. Acelerando mais, ganhar em velocidade, né? Os dois você vai ganhar em tempo, né? Mas são conceitos distintos que no mesmo fim vai chegar ao mesmo lugar, né? O mesmo fim. Perfeito, perfeito. O Júnior da Soldap, ele perguntou o seguinte: acima de quantos amperes o Hyperfuel começa a fazer sentido? Na verdade, a gente não está falando de amperes, a gente está falando de deposição, né? Então, a corrente a gente vai setar em função do diâmetro do arame que a gente vai usar e da energia de solda que a gente vai colocar para soldar, né? Então, que nem o Fajandi falou, chapas mais espessas, às vezes tu trabalha com uma velocidade maior e com mais passes. Ou você trabalha com uma velocidade menor e o teu foco é enchimento. Então, a corrente ela está atrelada ao, vamos dizer assim, parametrizada conforme a situação, né? E a capacidade de corrente está em função da espessura, né? A partir de 6 você já tem, esse processo já fica bem confortável, né? 6 milímetros. Espessura de chapa, né? De chapa. Se for por RA, já a partir de 3 a gente já consegue aplicar. Claro. Tendo ganhos de deposição e velocidade. Claro. Perfeito. E acho que a última pergunta que ficou sem resposta foi a da Josiane, em relação aos fumos de soldagem durante a deposição. Eles são maiores que... Os fumos de solda durante a deposição são maiores que durante o processo de arame tubular? Não, tubular é maior. Bem maior. Até por conta do fluxo, né, que eu tenho. Perfeito. Chegou mais uma aqui. A gente vai estender um pouquinho, pessoal, mas acho que essa vai ser a última pergunta para não passar muito. O sorteio é meio-dia, né? A gente vai fazer o sorteio na sequência. Então, o Michael, e se vocês tiverem perguntas depois que nem foi dito, você pode continuar fazendo pergunta aqui no próprio chat, ele fica disponível ainda 24 horas. E nas nossas redes sociais podem mandar as dúvidas lá que a gente faz questão de responder. E também, pessoal, se a dúvida for, por exemplo, será que para minha aplicação se aplica um Hyperfuel ou não, né? Será que eu tenho no meu parque fabril alguma oportunidade de botar um Hyperfuel, né? Será que é a solução mais adequada? A gente está à disposição também para ajudar vocês nessa questão. Então, nos convidem, nos acionem aí. Eu quero que tu venha aí, dê uma olhada nas peças que eu soldo para ver o que eu posso fazer de melhor, né? Se é um Hyperfuel ou não. Então, a gente também consegue ajudar dessa maneira aí. Isso aí. Por favor, o Agmael já falou aqui que gostaria de fazer. Fica à vontade para nos chamar, Agmael. A gente faz aqui, a gente estipula o dia da sua visita para fazer esse teste, sim, tá bom? O Michael Silva, então, perguntou o seguinte: considerando um processo que haja inspeção por ultrassom em 100% de uma determinada solda, e essa solda seja soldada por Hyperfuel, há estudos demonstrando que, devido à taxa de deposição maior, há uma queda expressiva nos defeitos, principalmente defeito de falta de fusão da raiz? Estudo a gente não tem, tá? Assim, dizer assim, eu fiz um case lá de uma peça que era ultrassonografada e eu consegui reduzir os scraps, né, os retrabalhos. A gente não tem um estudo feito, mas a gente tem uma expectativa, uma tendência que melhore, sim, por conta, que nem ele falou, da falta de penetração da raiz, falta de fusão da raiz, né, por conta da largura da penetração que o Hyperfuel nos dá.
é possível que tenha, sim, uma melhora significativa na questão de não cair tanto a solda no raio-x. Ou no ultrassom, né? A nossa observação é empírica, na prática, né? É a recompra por parte dos clientes. Como Perfeito. melhoria da qualidade, que envolve aceitação dos cordões, né? Perfeito. Não, perfeito. Então, pessoal, acho que foram respondidas. Tem algumas dúvidas que foram chegando aqui, a gente faz questão de ir respondendo. Qualquer dúvida em relação à formação também, Anderson, em relação a testes, fica à vontade para entrar em nossos contatos, no nosso site, nossas redes sociais, estão sempre à disposição de vocês. Eu vou então passar aqui para a tela do sorteio, tá? O sorteio eu já joguei aqui a lista de todo mundo que está presente. Meu nome está lá também? Eu tive que tirar o nosso nome, porque senão eu ia falar que era marmelada. Brincadeira. Então já está aqui o sorteador, todos os nomes aqui. A pessoa que for sorteada, a gente entra em contato no nosso Instagram, acho que fica mais fácil, para a gente pegar os dados certinho e fazer o envio desse presente aí em homenagem ao Dia do Soldador. Então vamos lá, boa sorte para quem participou, quem ficou até agora. Então o ganhador aí é o Michel Múvio, ele foi o ganhador. Tá presente aí, Michel? Deixa eu ver aqui. Se tiver presente, não ganha, hein? Se ele não ganhar, passa para mim. Precisa fazer uns concertos aqui em casa. Deixa eu ver se ele tá online ainda. Se tiver, levanta a mão. Tá ali, ó. Tá aqui. Tá. Boa. Dei azar dessa vez. Fechou então, Michel. Você entra em contato no nosso Instagram aqui e aí a gente pega os dados certinho para fazer o envio. Então, novamente agradecer a todo mundo que participou até agora. Novamente, esse webinar vai estar gravado, disponibilizado para todo mundo. Quiser compartilhar com o cliente, quiser compartilhar com outras pessoas que não puderam participar, fique à vontade. Agradecer aqui aos meus amigos Fagiane e Loma pelo tempo disponibilizado. Acredito que foi um webinar bem construtivo e bem informativo, né, sobre o processo. Beleza, pessoal. Agradecendo a paciência, a disponibilidade de todo mundo aí em conhecer um pouquinho mais nossas soluções aí. Agradecer ao Fagiane também e o Bruno pela organização aí. Tranquilo. Obrigado. Tá bom? Obrigado, senhores. Obrigado a todos. Bom restinho de sexta-feira aí. Bom final de semana. Obrigado. Valeu. O Bruno dando tchau, só ouviu o